Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 190. Dos sistemas, capítulo 4, né? Agora nós vamos para o número 6. É porque Kardec fez uma classificação aqui, né? No sistema multiespírita ou poliespírita. Então, olha só o que ele diz aqui. Então, olha só para você ver. No número 5, nós usamos o tempo de um vídeo de 25, 26 minutos só na questão número 5. Mas eu não falei nada, né? Então, número 6. Todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição. Então, quer dizer que seria assim, ó. Todos os espíritos, né, estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição. Mas, como tem livre-arbítrio, lá chegam em tempo mais ou menos longo, conforme seus esforços e vontade. Isso aqui, como se diz, é para dar água no balde, né? Para carregar água no balde. Porque veja bem, espírito nenhum chega à perfeição. Aí você pode me dizer assim, mas você tá louco, Luiz? Veja bem, Allan Kardec, o bom senso reencarnado, do Hippolyte Léon Delisard Rivail, ele, estudando essas matérias todas, ele chegou a essa conclusão. Só que, para não criar, assim, mal-estar, e para deixar com que nós mesmos, através do nosso bom senso, do nosso raciocínio, pudéssemos analisar essa questão. Porque, caso contrário, que mérito teríamos? Seria o mesmo, por exemplo, você consultar o teu mentor espiritual. O teu mentor espiritual, né, ele te aparece através da evidência ou através da audição, e você fala para ele assim, mentor, eu não estou querendo trabalhar mais não. Ah, não, tudo bem. Eu queria que o senhor, você pode pensar que eu estou fugindo, não estou não, mas nós vamos demorar, às vezes nós vamos ter que fazer uns 2, 3 vídeos só em cima desse tema aqui. Olha só para você ver. Você pega e fala pro seu mentor assim, ó, eu queria virar um garimpeiro. Ah, o mentor fala, não, então me acompanha. Ó, aí leva você até determinada região e fala, ó, cava aqui, nesse local, meio metro de profundidade aqui, você vai encontrar ouro que vai dar para você viver com 50 anos na tua vida. E você cava e você acha o ouro que dá para você viver não 50, 100 anos. Vou usar um termo agora pejorativo. Isso não é mentor. Vou usar um outro termo pejorativo. Isso é um capeta. Isso é uma desgraça na tua vida. Perdoa o que eu acabei de dizer. Isso é mitologia. Mas é uma desgraça na tua vida.
Porque nós temos tudo que merecemos, nem mais, nem menos. Só que o fato da humanidade desconhecer os desígnios das leis divinas, elas se apavoram e recorrem à varinha de coldão. Ei, mas tem uma psicologia atrás disso que eu estou dizendo, gente. Recorre à varinha de coldão. A pessoa tem medo da morte, a pessoa tem medo do câncer, a pessoa tem medo do Covid, a pessoa tem medo de tudo. Espirrou, né? Como agora nessa época mesmo de Covid, 2022, né? Se você espirra, onde assim, no meio, sai todo mundo de perto de você. Então, espíritos de luz, benfeitores espirituais, eles nunca que chegam e te entrega tudo de mão beijada. Cava aqui, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Você entendeu? Porque no final, que mérito você teria? Nenhum. Então, muito que os benfeitores fazem, eles te orientam a mudar de hábito, de comportamento, de atitude. Você entendeu? Buscando você a resignação, a aceitação, a humildade, extirpando-se do eu o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, extirpando do nosso eu os vícios, né? A sexolatria, toxicomania, a porta larga, procurando assim enxergar o próximo, né? Então os benfeitores espirituais, em vez deles nos dar o ouro ali da terra, eles nos oferecem trabalho para a nossa autolapidação, a nossa auto-reforma, a nossa auto-evangelização. Aí, você pode perguntar assim, mas tá bom, e a questão da perfeição? Perfeito é só Deus. Vamos raciocinar, gente. Só que Kardec teve que colocar dessa forma aqui para que nós raciocinássemos. Porque ao ler aqui, ó, todos os espíritos, né, todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição. Você tem que parar e raciocinar aqui agora. Aí você para. Você observa que tem 2 pontinhos. Para e fica raciocinando. Não se preocupem da sequência, não. Mas todos estão submetidos à lei do progresso, tá certo? Todos nós, né, estamos assim, submetidos à lei do progresso, certinho. E podem todos chegar à perfeição. Ué, mas Kardec errou aqui, ué. Mas aí, automaticamente, nós já pensamos assim, não, Kardec não errou. Isso aqui é como se fosse assim, sentido duplo. Entendeu? É um sentido duplo. O que é esse sentido duplo? Está mostrando que todos os espíritos são submetidos à lei do progresso e que todos podem chegar à perfeição. Não é um A sem acento. Olha só para você ver. A perfeição. O que significa isso? O Pai. Todos nós podemos chegar a. Mas nunca
a perfeição. É só as pessoas raciocinar. Porque perfeito é só o Pai. Puro é só o Pai. Jesus encontrava-se numa cercania, numa determinada região, junto com os apóstolos, e alguém chegou e lhe disse: Bom mestre. Ele disse: Mestre, sim. Agora, bom, só meu Pai que está no céu. A gente sabe que céu é mitologia, mas Jesus usava esses termos na época, né, para ficar mais fácil. Mas bom, só meu Pai que está no céu. Então nós temos que raciocinar. Bom, puro, perfeito. Agora, nós temos que raciocinar também que, mediante as condições às quais todos nós nos encontramos na evolução, nós temos que entender que dentro do processo limitado, mas que para nós é ilimitado, dentro do processo, você entendeu? Limitado, mas que para nós é ilimitado, Jesus se encontra neste grau puro, perfeito, bom. Deu para você entender? É muito simples. Porque para Jesus, o grau de evolução dele é limitado. Mas Jesus, para nós, no grau em que nós nos encontramos, o grau dele é ilimitado. Porque está além da nossa imaginação, está além do nosso conhecimento, o grau o qual nosso Senhor Jesus Cristo se encontra. Então não é errado nós raciocinarmos dessa forma. Porque isso é um estudo e que muitas crenças religiosas, obviamente, se nós chegássemos a esse ponto, obviamente eles nos excomungaria, né? Você está excomungado. Acho que é excomungado mesmo, né? Eles iam nos excomungar. Porque eles têm aquele ditado, né? Que coisas divinas não pode nem estocar. Como o professor uma vez fez uma pergunta ao padre de Sacramento, da igreja de Sacramento na época, né, dele lá, e fez uma pergunta a ele e o padre falou, não. Isso é de ordem divina, a gente não pode tocar nesses assuntos. E depois o professor Eurípides Barçanufo, ele veio encontrar a resposta de tudo aquilo que ele, né, interrogou o padre, mas o padre disse que não podia lhe informar. Ele veio encontrar as respostas todas no livro de Leon Denis, né, Depois da Morte. Livro, tema, Depois da Morte, do autor Leon Denis, né? Por que eu estou dizendo autor? Porque quando Leon Denis escreveu o livro, ele ainda encontrava-se no corpo físico. Então,
as obras de Leon Denis não foram psicografadas por médios nenhum. Então tem pessoas que falam assim, depois da morte de Leon Denis, depois da morte de Leon Denis, está totalmente errado. Depois da morte de Leon Denis, o livro, depois da morte de Leon Denis, não, vamos respirar, né? Tomar um golinho de água. O livro do autor Leon Denis, do escritor Leon Denis, do espírita Leon Denis, do contemporâneo de Hippolyte Léon Denisard Rivail Leon Denis, o livro Depois da Morte. Aí muitas pessoas falam assim, mas você é muito minucioso, tal. Mas, gente, nós temos que prestar atenção. Então, todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição. À perfeição. Aproximar, mas chegar, não. Agora, as pessoas podem dizer o que elas quiserem, mediante os cursos que eu recebo durante a noite. Eu, pelo menos, não caio nessa armadilha que muitos ensinam por aí. Isso aqui está no sentido duplo. Nós temos que aprender a separar o joio do trigo, porque ninguém chega à perfeição. Ninguém chega à perfeição. Sem acento. Ninguém chega à perfeição. Porque perfeito é Deus. Agora, todos nós podemos chegar à perfeição. É tão fácil a gente entender isso aqui, não é? Mas, como tem livre arbítrio, né? Sequência. Mas, como tem livre arbítrio, lá chegam em tempo mais ou menos longo, conforme seus esforços e vontade. Isso aqui também é relativo. Por que é relativo? Porque, de alguma forma, isso aqui também está em sentido duplo. De alguma forma, Allan Kardec deixou dessa forma aqui, para ver quem iria raciocinar. Porque nós não somos seres dotados de livre arbítrio. Nós não somos seres dotados de livre arbítrio. Nós somos seres dotados de livre arbítrio relativo. E a comprovar isso aí, Kardec mesmo, no livro dos Espíritos, eu me esqueço o número da pergunta, mas você vai se lembrar agora mais ou menos assim, ó. Kardec pergunta aos bons espíritos, exerce os espíritos, eu não sei se exerce ou influi os espíritos em nossas vidas? Não só exerce, como são eles que vos dirigem. Então, nós sabemos, por uma questão de bom senso, que 40% das trevas do mal nos influencia, como 40% do bem nos influencia. E 20% só é nosso. Devido ao nosso nível evolutivo, nós ainda não somos seres dotados de livre-arbítrio para ser colocado nessa classificação aqui. O ser tem que
encontrar-se num nível assim um pouquinho mais evoluído. Eu, pelo menos, não assumo que sou dotado de livre-arbítrio só. Assumo que sou dotado de livre-arbítrio relativo. Por que relativo? Porque 40% as trevas me intuem, 40% o bem me intui, e 20% eu mesmo que abro as portas para o cachorro entrar na igreja. Depende de mim abrir a porta e dar o primeiro passo. Entendendo que tanto as trevas quanto o bem depende desses 20% abrir as portas, dar o primeiro passo. Então é livre-arbítrio relativo ou não é? Agora, um Chico Xavier, um Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. Dizer que esses seres são dotados de livre-arbítrio seria até uma palhaçada, porque esse termo livre-arbítrio é para o nosso nível, assim, livre-arbítrio relativo ou livre-arbítrio por uns seres que estão um pouquinho mais adiantados que nós. Agora, o professor Eurípides Bezerra de Menezes estão muitos quilômetros de distância, milhões de quilômetros de distância de nós. Agora, Chico Xavier, né? É um ser dotado de livre-arbítrio. Agora, pelo menos eu sou dotado de livre-arbítrio relativo. Então, mas, como tem livre-arbítrio, né? Que seria, eu vou colocar aqui por conta própria aqui. Mas como tem livre-arbítrio relativo, lá chegam em tempo mais ou menos longo. Por que em tempo mais em tempo mais ou menos longo, conforme os seus esforços e vontade? Por causa do orgulho, do egoísmo, que não nos despojamos dele, da vaidade humana, né? Dos vícios, dos desejos, né? Da porta larga, né? Então, é como, por exemplo, se eu acabar o vídeo nessa parte, eu vou voltar no outro comentando esse assunto. Por exemplo, uma maratona, 100 quilômetros, não é? Sai todos ali correndo. Daí uns 10 quilômetros, tem um cabaré. Vamos pensar por esse lado. Alguns entram para tomar água. Água, viu, gente? E ele entra ele entra no cabaré para tomar água e ele não sai antes de 90, 95 anos ali tomando água no cabaré. Enquanto o outro, ó, vai embora, né? Aí ele chega lá no final dos 100 quilômetros, olha para trás e fala assim, mas cadê o Luiz Antônio, meu Deus do céu? Luiz Antônio ficou naquele cabaré lá tomando água. Tá. Então vamos esperar ele, né? Não, vamos nos preocupar com o Luiz Antônio, não, porque essa água lá vai demorar, vocês nem imaginam. Aí o Luiz Antônio fica uma encarnação, 2 encarnação, 3 encarnação, né? Atrasado na evolução por causa daquela paradinha que deu naquele cabaré. Por quê? Porque não é você só parar no cabaré. Depois, na próxima encarnação, tem o efeito da causa do cabaré. Tem o efeito da causa do cabaré. Aí, se ali você bebeu demais, se você fumou demais,
se você fez sexo demais. Aí na próxima encarnação você vai vir sequelado. Problemas pulmonar, entendeu? Probleminhas no pâncreas, probleminhas no fígado, né? Impotente, que você usou desnecessariamente, desregradamente os órgãos, né? Sexuais ali naquele cabaré. Isso, gente, eu estou falando do espírito em evolução, você entendeu? É homem e é mulher. Não vamos pensar só no homem, não. É homem e mulher. E naquela encarnação sequelado, se a pessoa, se o espírito ali, se a alma ali naquele corpo sequelado, se ela se resigna e aceita com humildade e com resignação, pode ser que ela retorne ao plano espiritual depois de uns 80, 90 anos, assim, né? Bem trabalhada. Mas e se ela retorna à parte espiritual revoltada? Por ela ter vivido 90 anos na Terra impotente. Câncer pulmonar. E aí? Câncer no pâncreas, câncer no fígado. Aí ele perde praticamente tudo aquilo que ele enfrentou durante a existência. Vai ter que voltar a outra existência. E se ele continua naquela situação de não aceitação? Vai lá umas 10 reencarnações por ter parado naquele cabarezinho. E a gente tem que tomar um cuidado. Nós vamos voltar nesse mesmo assunto.